Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, por estarmos mais uma vez reunidos para estudarmos a Tua Palavra. Senhor, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas e pedimos que o Teu Espírito Santo esteja conosco, nos ensinando, nos capacitando, nos conduzindo. Repreenda, meu Pai, em nome de Jesus, todo o mal, tudo aquilo que não vem de Ti, que o Senhor venha iluminar a nossa mente, o nosso entendimento, nos dando sabedoria, Deus, crescimento na Tua presença, amadurecimento espiritual. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O título da lição de hoje é A Igreja de Jerusalém, um modelo a ser perseguido. Nós vamos fazer a leitura que está em Atos, capítulo 2, do versículo 37 ao 47, que diz assim: Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, nós vimos que a igreja ela teve início no dia de Pentecostes. E logo após os discípulos serem batizados com o Espírito Santo, Pedro faz um discurso. E aí aqui essa parte que nós lemos, né? As pessoas querendo saber como que elas faziam, né, para aceitar Jesus, né, para fazerem parte disso, né, para receberem Jesus na sua vida. Então, a gente vê aqui que com apenas uma pregação, 3.000 almas aceitaram a Cristo, né? 3.000 pessoas foram batizadas naquele dia com aquela pregação que Pedro fez e não parou por aí, foi só o começo. A partir daquele momento, a igreja ela foi só crescendo, crescendo, crescendo e crescendo. E a igreja de Jerusalém, por ser a igreja mãe, ela acabou se tornando o modelo para as demais igrejas que foram implantadas. Então, ela foi a primeira igreja e as outras se espelharam nela. A igreja de Jerusalém, ela já nasceu forte, né? Sendo de origem divina, cheia do Espírito Santo, supervisionada pelos apóstolos. Essa igreja era uma igreja bem alicerçada. E isso fica claro no ministério da palavra, a quem os apóstolos, eles se dedicaram inteiramente e ao exercício dos diversos dons que tinha naquela igreja, que abundava no meio do povo ali. Então era uma igreja da palavra e do Espírito Santo de Deus. E na aula passada, nós vimos que para a igreja existir, para a igreja ser uma igreja forte, né, uma igreja poderosa, ela precisa ter o Espírito Santo de Deus. E o primeiro tópico dessa lição fala assim: uma igreja com sólidas alicerces, uma igreja com fundamento doutrinário. Então, a igreja de Jerusalém era uma igreja bem doutrinada. O apóstolo Lucas diz que antes de Jesus ascender aos céus, ele deu mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido. Está em Atos, capítulo 1, versículo 2. Então, era uma igreja genuinamente cristã, ela reflete a prática e os ensinos
dos apóstolos. Por quê? Porque os apóstolos, eles viviam, eles praticavam e eles ensinavam aquilo que eles tinham aprendido de Jesus. E é exatamente isso que o livro de Atos diz da primeira igreja. E perseveraram na doutrina dos apóstolos. Então, uma igreja só pode ser considerada genuinamente cristã quando ela consegue ensinar e doutrinar seus membros de tal forma que eles passem a refletir o caráter de Cristo. O próximo subitem diz assim: perseveraram na doutrina dos apóstolos. Então, como eu disse, era uma igreja bem doutrinada, uma igreja bem discipulada, e a palavra doutrina, ela traduz o termo grego que é didache, que significa ensinar e instruir. Então, tem a ver, portanto, com o discipulado cristão. Então, assim, quando a gente fala de uma igreja bem doutrinada, a gente está falando de uma igreja bem discipulada, né, que tinha aprendido bem. E o discípulo, ele é alguém que consegue reproduzir, levar adiante o que aprendeu do seu mestre. Então, é um replicador, né? Ele vê aquilo que o mestre faz, aquilo que o mestre fala, e ele pratica e ele ensina, ele passa adiante aquilo. E os apóstolos, eles aprenderam de Cristo, então eles eram discípulos de Cristo e eles estavam passando adiante aquilo que eles aprenderam de Jesus. E a igreja primitiva aprendeu dos apóstolos e agora vivia isso a fim de transmitir aos outros aquilo que eles tinham aprendido. E a tragédia acontece da igreja quando ela não consegue ser discipulada, nem tampouco disciplinada. E hoje nós aprendemos através da Bíblia, através da palavra de Deus. É por isso que a gente lê a Bíblia, é por isso que a gente estuda, né? Porque nós aprendemos através da palavra de Deus. Uma igreja relacional e piedosa. A igreja de Jerusalém persevera na comunhão. A maioria dos intérpretes entende que a palavra grega koinonia, traduzida aqui como comunhão, é uma referência às relações interpessoais dos cristãos primitivos. Então, a primeira igreja, né, a igreja primitiva, ela era uma igreja relacional. Como nós lemos, diz que eles viviam em comunidade, que eles tinham tudo em comum. Eles até vendiam os seus bens, as suas propriedades e dividiam entre eles. Eles faziam as suas refeições juntos, né? Então, era uma igreja que vivia em comunidade. Então, isso é um princípio da igreja, a comunidade, o relacionamento entre as pessoas. Então, quando ele fala de perseverar na comunhão, tem sentido de se dedicar à construção de bons relacionamentos. Tem a ver com o modo de vida dos crentes. Sem o cultivo de relacionamentos interpessoais fortes, a igreja cai num mero ativismo. Existe muita atividade, mas sem o calor humano, né, que caracteriza a verdadeira vida cristã. E a mesma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão era a mesma igreja que vivia em oração. Era uma igreja de oração. A igreja de Jerusalém orava. Então, Pedro e João, eles foram ao templo na hora nona, na hora da oração. Atos capítulo 3, versículo 1. Os apóstolos, eles estabeleceram como prática dedicar-se à oração. Era uma igreja que vivia em oração. Os apóstolos oravam, os discípulos oravam, toda a comunidade orava, né? E essa igreja reunida na casa de Maria, mãe de Marcos, se dedicava à oração. E o próximo tópico diz assim: uma igreja observadora dos símbolos cristãos, o batismo. Então, após o primeiro sermão do apóstolo Pedro na igreja de Jerusalém, como uma resposta à pergunta, ele disse ao povo: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. Atos capítulo 2, versículo 38. Então, naquela época, a primeira igreja, a igreja de Jerusalém, batizava as pessoas que se convertiam. E a gente vai ver que ao longo das cartas, né, e até no livro de Atos mesmo, a gente vai ver que outras pessoas foram batizadas. Aquelas pessoas que se convertiam, elas eram batizadas.
Então, a igreja primitiva, ela sabia que o batismo era uma das ordenanças de Jesus e que ele era um dos principais símbolos da fé cristã. O batismo era um dos primeiros passos da fé cristã, né? Um rito de entrada para a nova vida em Cristo. A gente fala que é uma declaração pública de que nós somos novas criaturas, de que nós aceitamos a Cristo, mas para ser batizado, era necessário que a pessoa se arrependesse dos seus pecados e cresce em Jesus Cristo. Então, era preciso ter consciência do sentido desse símbolo da fé. Então, o batismo era um testemunho público que a pessoa havia se convertido e continua sendo assim até hoje. E por meio do batismo, os cristãos de Jerusalém mostravam ao mundo que de agora em diante a sua vida seria diferente, que eles tinham uma nova vida em Cristo. E o próximo subitem fala sobre a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é outra ordenança dada pelo próprio Jesus Cristo que foi observada pela igreja de Jerusalém. Eles perseveravam no partir do pão. A maioria dos estudiosos concorda que esse texto é uma referência à prática da ceia do Senhor entre os primeiros cristãos. Amém? Então parece provável que os primeiros cristãos, combinando essa ordenança simples com a festa do amor de sua refeição comum, lembravam assim da morte do Senhor todos os dias. Então, todas as vezes que eles se reuniam, eles faziam essa ceia do Senhor, né? Era algo que era feito diariamente. E o próximo item, né, o próximo tópico fala assim: uma igreja modelo. Uma igreja reverente e cheia de dons. Então, é dito da igreja de Jerusalém, Atos 2, 48, assim: em cada alma havia temor. A palavra grega traduzida como temor é phobos, que também significa reverência pelo sagrado. Então, havia um forte sentimento da presença de Deus. Havia um clima da presença do sagrado, do que é santo, o mesmo sentido que teve Moisés quando o Senhor mandou ele tirar o sapato dos pés, porque o lugar é santo. Então, quando eles se reuniam, eles tinham a convicção de que o Senhor estava ali presente. E que se Deus estava ali presente, era algo santo, era algo sagrado. Então eles tinham essa reverência e esse temor. E nós precisamos aprender isso, né? Aprender com a primeira igreja e ter essa mesma reverência, esse mesmo temor. Porque quando a gente se reúne como igreja, com certeza o Senhor está ali presente, né? Então, nós temos que ter essa reverência diante do Senhor, né? Nós estamos na casa do Senhor, né? Na presença do Senhor, e a gente precisa ter esse temor e essa reverência. E Lucas, ele destaca que muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Sinais no grego é teras e maravilha no grego é semeion. São as mesmas palavras usadas pelo apóstolo Paulo para se referir aos dons do Espírito Santo que se manifestavam em suas ações missionárias. E nós precisamos orar para que sinais, milagres e maravilhas aconteçam também na nossa igreja, né, para que acompanhe o nosso ministério da mesma maneira que acompanhava o ministério dos apóstolos, dos discípulos e que estava presente ali na primeira igreja primitiva. Então, os dons ministeriais, eles ornamentavam a igreja cristã primitiva. E o próximo subitem diz assim: uma igreja acolhedora. Uma igreja, para se tornar relevante, necessariamente, ela precisa ser acolhedora. As pessoas precisam chegar naquele lugar e elas precisam se sentir bem. E como é que elas vão se sentir bem? Tanto pela presença do Espírito Santo, como pela maneira que as pessoas vão tratar essas pessoas. A igreja de Jerusalém, ela é um modelo de igreja acolhedora. Além deles estarem juntos, o texto bíblico diz que naquela igreja todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então era uma verdadeira família, uma verdadeira comunidade.
não é fácil partilhar, muito menos acolher. E eles conseguiram fazer isso muito bem naquela época. E nós, como igreja, nós temos que fazer isso até os nossos dias de hoje. Então, muitas vezes a nossa tendência é se fechar no nosso mundo e deixar de fora quem nós achamos que é inconveniente. Mas numa igreja acolhedora, todos os membros se sentem acolhidos. Todas as pessoas, elas sentem que fazem parte daquele grupo, porque é como se fosse realmente uma família. E aí o próximo tópico diz assim: uma igreja adoradora. A igreja de Jerusalém, ela era também uma igreja adoradora. Atos capítulo 2, versículo 47 diz assim: louvando a Deus. Louvando traduz o verbo grego ainel, que é o mesmo termo usado para se referir aos anjos e pastores que louvavam a Deus por ocasião do nascimento de Jesus. E também é usado para descrever o paralítico que louvava a Deus depois de que ele foi curado junto à porta formosa do templo. Então é uma expressão de júbilo e gratidão. E louvor é muito mais do que a gente simplesmente cantar, mas também é quando nós cantamos, né? Mas é uma expressão de rendição total e entrega. Por isso que quando a gente louva, nós temos que estar ali presentes, né? Com a nossa mente, com o nosso coração, com o nosso espírito, porque nós estamos fazendo para o Senhor, né? É o reconhecimento da grandeza de Deus e de seus poderosos feitos. Então tem que ser feito de coração sincero. Quando a gente vai para a igreja, quando a gente vai para a casa do Senhor, é para adorar a Deus. Nós temos que colocar o nosso coração ali, o nosso amor, a nossa intenção para o Senhor, né? A gente tem que declarar que Ele é santo, né? Por isso quando a gente fala glória a Deus, aleluia, nós estamos glorificando o nome do Senhor, nós estamos adorando, nós estamos exaltando o nome do Senhor. Sabe, tudo isso era o que existia na igreja primitiva e é o que acontece na nossa igreja, né, nos nossos dias atuais. E aí eu vou ler a conclusão que diz assim: vimos nessa lição algumas características que marcaram a primeira igreja. Frequentemente, nos referimos a ela como a igreja primitiva. Vemos como sendo uma igreja ideal, modelo para todas as outras. De fato, ela é a igreja mãe. Isso, contudo, não significa dizer que a igreja de Jerusalém não tivesse problemas. Pelo contrário, veremos em outras lições que havia alguns bem desafiadores. Nada, contudo, que tire o seu brilho e nos impeça de nos espelharmos nela. Então, como que a gente aprende com a igreja primitiva, a igreja de Jerusalém? Através da palavra de Deus. E se nós observarmos os nossos cultos hoje, eles são bem parecidos, semelhantes com a igreja primitiva, né? O que a gente faz é o que a igreja primitiva fazia, né? Então a gente batiza, a gente tem a Santa Ceia, a gente adora, a gente louva, a gente glorifica o nome do Senhor, né? Tudo isso nós aprendemos com a palavra de Deus. Então, tudo tem um significado, tudo isso tem um sentido e a gente faz se espelhando naquilo que está escrito na palavra do Senhor. E é muito importante a gente congregar, a gente frequentar a casa do Senhor, a gente ter um relacionamento com os nossos irmãos, né? A gente pertencer a essa igreja, né? Conforme, né, o Senhor nos ensinou através da sua palavra. Ensinou para os seus apóstolos e os seus apóstolos colocaram em prática na igreja e nós aprendemos através da palavra de Deus. Amém? E essa é a lição de hoje. Até a próxima aula em nome de Jesus.